Nós nos encontramos com Jorge Godinho Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira e uma pessoa que também tem um papel, uma contribuição muito importante para o espiritismo aqui nos Estados Unidos. Então nós gostaríamos de, nessa conversa, nessa troca de ideias, apresentar também algumas questões que nos foram colocadas para que com a sua experiência, a sua sabedoria, você pudesse assim nos esclarecer. Então, uma das primeiras perguntas que nós temos é se você podia falar um pouquinho para a gente a respeito do espiritismo como movimento. Muito bem. Essa pergunta é muito interessante porque nós precisamos fazer uma distinção entre a doutrina espírita, o espiritismo e o que se faz dele. O espiritismo nós sabemos que é uma doutrina, ela é intocável, ela é, podemos dizer assim, uma pérola ou um diamante que em qualquer lugar que ele se encontre, ele será sempre um diamante. O movimento espírita é aquilo que nós, os homens, com as nossas imperfeições, fazemos da doutrina espírita, através da sua divulgação. E o movimento espírita, ele é justamente essa sinergia que os espíritas dão ao trabalho que executam no estudo, na divulgação, mas sobretudo na vivência, na aplicação das ideias espíritas. E nós encontramos hoje no mundo o movimento espírita estruturado para que os homens possam fazer esse trabalho. Então é estruturado no Brasil, ele é estruturado aqui nos Estados Unidos e hoje, de maneira internacional, nós temos o Conselho Espírita Internacional, que procura atender a esta necessidade de estruturação para que a doutrina espírita possa ser levada a todas as pessoas de maneira não distinta, mas de maneira indistinta, para que todos possam conhecer essa mensagem, a mensagem de Jesus, que não é privilégio só dos espíritas, mas de todos aqueles que são tocados pela sua mensagem. Então, o movimento espírita é esse trabalho que os espíritas executam na divulgação da doutrina espírita. Perfeito. E seguindo nessa mesma linha, quais seriam então os pontos que você considera essenciais, já que nós estamos falando de movimento, de união, para o trabalhador espírita realmente se tornar um verdadeiro trabalhador espírita? Muito bem. O trabalhador espírita, ele precisa ter uma visão do movimento. Porque muitas das vezes nós chegamos a uma casa espírita, nos colocamos à disposição da casa como voluntários para participar das atividades e passamos o tempo todo trabalhando na casa espírita. E quando isto acontece, a nossa visão ela fica restrita àquele ambiente circunscrito que nós estamos, que é a casa espírita. E não entendemos o movimento espírita. Na realidade, nós participamos, somos uma célula, mesmo por menor que seja, a casa espírita está neste contexto do movimento espírita. Então, o trabalhador espírita, no nosso entendimento, ele tem que entender do trabalho da casa a qual ele frequenta, mas ele tem que também observar fora da casa espírita, além da casa espírita, o contexto em que ela se encontra e o trabalho que o movimento espírita realiza. O que acontece muitas das vezes é que muitos espíritas, e poucos são aqueles que trabalham, estão vinculados realmente ao movimento espírita, que trabalham para o movimento, que é uma atividade que exige uma compreensão maior, até pelo respeito à autonomia e independência das casas espíritas, porque no movimento espírita não tem hierarquia, no movimento espírita não tem nenhuma estratificação de subordinação entre as casas, ao contrário. É um respeito à autonomia, à independência das casas, mas que no movimento espírita elas se comprometem a se unirem, respeitando esses pontos. E no momento que se unem, elas começam então a verificar os pontos comuns, de interesses comuns, para que o estudo, a prática e a divulgação da doutrina se faça a todos de maneira indistinta. Então, quando o trabalhador espírita ele não tem esta visão do movimento, ele fica muito, o seu trabalho ele fica circunscrito ao ambiente onde ele se encontra. Quando ele tem a visão do todo, o trabalho que ele executa, ele
tem a condição de participar, de ajudar nesse trabalho, mesmo que ele não esteja diretamente vinculado ao movimento espírita. Porque ele entende que para que o movimento e para que esse trabalho possa ser feito, de divulgar o Evangelho a todos, é necessária a união. Porque sem união você não chega a local nenhum. E além disto, a união é quem fortalece a unificação. Porque nós podemos estar unidos e para estarmos unidos é necessário que tenha um propósito, um ponto comum de interesse. E o ponto comum de interesse nosso é a doutrina espírita, é o ponto que nos unifica. E a partir daí, em cada país, em cada local, em cada estado, o movimento espírita ele se estrutura para fazer com que essa mensagem seja levada. E é natural que não seja a mesma estrutura nos diversos locais que nós temos no nosso mundo, né? No Brasil tem o seu jeito, aqui nos Estados Unidos também deverá ter o seu jeito, assim na Europa, em qualquer local, para atender às necessidades regionais, às culturas, porque nós estamos trabalhando com pessoas para poderem levar uma mensagem que é o ponto que nos unifica. Porque, como eu falei, a doutrina espírita ela é um diamante que em qualquer lugar que esteja é um diamante. Né? Se nós pegarmos um diamante e jogarmos ele no pântano, ao tirarmos ele continua sendo um diamante. É só fazer uma limpeza da lama que ali está, ele não perdeu a sua essência. Assim é a doutrina espírita. Então nós, que somos aqueles que temos esse papel de divulgá-la, devemos sempre fortalecer-nos pela união. Porque se nós podemos dizer que há um inimigo para este movimento, é a desunião. Com a desunião nós nos fragmentamos. E quando nos fragmentamos, passamos a ser meros pontos de vista, como o Bezerra já nos orientou. E mais unidos, nós seremos unificação. É bastante interessante, porque se percebe que o trabalho é feito por um todo. Exatamente. Né? Não pode ser feito individualmente. Exato. E tem que sempre estar pensando nesse E todo. só acrescentando, porque realmente esse é um trabalho que é um trabalho comum a todos. Mas ele é impessoal. Ou seja, não tem lugar para o personalismo, não tem lugar para a evidência pessoal. Porque o propósito nosso é divulgar uma doutrina. Ora, se ao invés da doutrina eu estou me autopromovendo, eu estou me divulgando, o objetivo foi desviado. Então, para que a doutrina realmente ela seja colocada à disposição e seja divulgada, é necessário que aqueles que fazem esse trabalho se apaguem, para que ela surja, ela brilhe, já que é o nosso objetivo ao qual nós nos propomos fazer. Agora, uma das coisas que as pessoas acham muito difíceis e acabam tendo assim, conflitos, dúvidas, é quando nós nos referimos às crises que nós vivemos no momento atual, em vários setores, os atentados, guerras, problemas políticos, crises econômicas. Então, o que você poderia nos falar a respeito disso? Como se portar, como sei lá, manter realmente uma esperança, acreditar quando se vive tantos momentos que causam diversos tipos de perturbação. Não se tem crise sem mudanças, porque a crise é consequência de mudança. Né? Toda vez que há uma transição, há uma mudança, é que nós estamos abandonando um determinado hábito ou uma zona de conforto para algo novo. E este algo novo nós ainda não testemunhamos ele, não vivenciamos ele. É algo que se apresenta, por isso ser novo. Mas o passado, ou seja, esse que nós estamos abandonando, era uma zona de conforto, onde nós nos sentimos bem. Mas alguma coisa nos conduz a sair dessa zona de conforto para algo que é novo. Mesmo que seja impulsionado, sejamos induzidos a fazer essa transição. Então, o momento que nós estamos agora vivenciando realmente é um momento de transição da Terra, passando de um momento para outro, onde nós observamos as grandes mudanças que existem nas próprias lideranças. Não há mais espaço para aquelas lideranças déspotas, onde há o mando, a subordinação, a imposição de um mandando em muitos. Hoje a humanidade ela já busca a liberdade de expressão, o desejo de que o coletivo seja atendido, não as individualidades. Daí nós estamos observando em todos os pontos da face da Terra essa mudança. A busca
dos direitos do cidadão, mas, ao mesmo tempo, a busca também do cumprimento dos seus deveres. E o que nós estamos observando é de que a questão de cidadania ela está também tendo uma grande mudança, porque os jovens hoje, na sua maioria, e com a questão da globalização, da comunicação, eles estão, ao mesmo tempo, podemos dizer assim, num período de 10 anos, uma pessoa pode estar, durante esse período, em diversos locais da face da Terra, em diversos continentes. E isso passa a ser tão natural que ele se torna um cidadão do mundo. Se perguntava, você é de onde? Eu sou do mundo, porque eu vivi 2 anos em tal lugar, 3 anos no outro, 5 no outro, e ele realmente se sente sem fronteiras. É uma mudança que a própria tecnologia, o avanço está acontecendo. Além disso, as crises que nós estamos presenciando, elas são de toda a ordem. Crise econômica, crise política, né? Crise pessoal, onde as pessoas estão buscando algo que ainda não acharam. E o interessante é que isso acontece com a grande maioria da humanidade. Mas tem muitas pessoas, que é a minoria que nós estamos nos referindo, que elas, em determinados aspectos, essa busca ela já não existe mais. Tem um exemplo, um ditado chinês que diz assim, a abelha ela tem um barulho, ela faz assim, zzz, zzz. Ou seja, ela enquanto está nesse primeiro barulho, zzz, ela está em busca de alguma coisa. E quando ela encontra o que? O pólen, aquilo que ela desejava. Aí para o voo, dá esse silêncio. O que é o silêncio? É o trabalho. Ela está sugando o néctar, aquilo que interessa a ela. Depois ela só faz um voo, zzz, vai para a colmeia, para deixar lá o trabalho que ela realizou. Colocando isso para nós, é mais ou menos semelhante. Muitos de nós estamos nessa busca. Zzz, alguns já fizeram o silêncio. Encontraram o seu ponto, encontraram o néctar, o ponto de tranquilidade, de paz, de compreensão desse contexto que está vivendo. E a partir daí só faz um voo, que é o voo da própria evolução, da compreensão, do entendimento. Então nós estamos vivendo um momento hoje onde a humanidade está buscando alguma coisa. Aí se nós fizermos uma análise, vamos verificar, buscando o quê? Bem material? A humanidade já tem. Porque mesmo nos ambientes em que temos os melhores índices de desenvolvimento humano, as pessoas que lá se encontram têm todo tipo de conforto. Não lhes falta nada material. Mas um vácuo existe. Observa-se as insatisfações, as depressões, os suicídios. Ao passo que em outros locais onde esse índice de desenvolvimento humano são os menores, não existe o conforto material, mas em contrapartida essas pessoas encontram, seja nas religiões, nas seitas, na parte espiritual encontram um consolo. E elas resistem muito mais, são muito mais felizes, sorriem diante da dificuldade, oram, têm esperanças e vencem durante toda a sua existência na expectativa e na esperança de que tem uma lei maior, que faz com que eles possam ter essa força de vontade de resistir a tudo isto. Então, quando nós fazemos uma análise desse aspecto, dá-nos a entender de que o que falta à humanidade é o aspecto espiritual. Porque nós sabemos que não somos só corpo, né? Somos um espírito imortal. E hoje a humanidade, a maioria, só se preocupa com a parte material. Consequentemente, nesses momentos de crise que nós estamos passando, crise de toda a ordem, o homem não encontra o consolo, a paz nos aspectos materiais. Quem tem o conhecimento do aspecto espiritual, seja que religião for, desde que abrace, porque nenhuma religião conduz o homem ou ensina o homem outra coisa que não seja o bem. E quando nós encontramos o bem, isso nos satisfaz, nos dá alegria, nos dá confiança em algo que nós não precisamos buscar fora, porque está dentro de nós. Nós espíritas sabemos que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. E esses momentos são momentos que nós
procuramos essas leis dentro de nós, as compreendemos, e a partir daí nós começamos a trabalhar estas leis espiritualmente, entendendo todo esse contexto que a humanidade passa. O porquê destas coisas, porque existe uma lei chamada de causa e efeito, né, que tudo que existe tem uma razão, porque tem uma outra lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade. Observamos que não é só justiça, uma lei única, que procura educar a criatura. No momento que ela se desvia, o objetivo é fazê-la se retornar ao seu ponto de origem. E no momento que ela torna ao seu ponto de origem, não há necessidade que você aplique uma determinada punição eternamente, mesmo que a pessoa tenha a oportunidade de se arrepender. Olha, se ela se arrependeu, não adianta mais a punição, a não ser que seja somente déspota. É justiça, né? Eu quero é punir, eu não quero educar. E a lei divina é uma lei que nos educa, porque somos criaturas do Criador. E, naturalmente, Ele procura nos dar a oportunidade que nós desejarmos, desde que respeitado o livre-arbítrio, que é o instrumento que Ele nos coloca. Então, nos dias de hoje, a humanidade passa por estas crises, que, no meu entendimento, são crises que conduzirão a humanidade a reflexões mais profundas e buscar esse ponto que falta, que ainda muitos não buscam, porque também ao longo da história da humanidade fomos todos condicionados a termos exemplos e religiões que na realidade atenderam mais aos interesses dos homens do que da própria religião como religião. E isso marcou muito. Por isso que as pessoas observam hoje que as religiões se preocupam mais com os aspectos materiais, como instituição qualquer, do que com os verdadeiros aspectos espirituais. Então, hoje, a humanidade nunca precisou do Evangelho de Jesus como nos dias atuais, que é justamente quem nos traz a solução para nós podermos entender, termos paz, tranquilidade nas nossas existências. Durante essa semana que você esteve visitando várias regiões aqui nos Estados Unidos, vários grupos espíritas, federações, em algumas das suas apresentações você mencionou a respeito, né, da diferença do que significa você ter uma certa evolução espiritual, né, versus ainda se encontrar mais num período em que você age mais como um bárbaro e que não se reflete necessariamente no nosso corpo físico. Você podia apresentar um pouquinho isso mais? Até porque vai de encontro com todos esses atos, essas crises, ataques terroristas, etc. que nós vivemos. Perfeito. Nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós temos várias existências. Em cada existência, a oportunidade do aprendizado para o progresso. Mas na face da Terra, existem vários espíritos ainda que não tiveram o desenvolvimento correspondente ao próprio desenvolvimento da Terra. Existem muitos espíritos ainda que estão no seu psique ainda na época da barbárie. Mas são espíritos que nessa época de transição, o plano espiritual Misericórdia do Pai está dando a oportunidade para que eles tenham a reencarnação como um aprendizado, junto com outros espíritos que já conseguiram sair desta fase, para que através deste convívio possamos uns aprender com os outros e mutuamente crescermos. Esses espíritos estão tendo estas oportunidades. É natural que, com o processo evolutivo, a vestimenta, a indumentária do espírito é correspondente à época em que ele reencarna. Então, hoje nós temos corpos, comparados com a época dos bárbaros, corpos muito mais bonitos, mais lindos, mais perfeitos. Este é o exterior. Mas o espírito, ele não está correspondendo, muitas das vezes, a este desenvolvimento material que os próprios corpos, no seu desenvolvimento genético, proporcionam nos dias de hoje. Então tem um espírito que ainda está com a psique barbária, um bárbaro, nesse sentido, porque não evoluiu, mas ele reencarna agora. E a vestimenta que ele tem é uma vestimenta como todos os demais. O que nós observamos é que as suas ações, as suas atitudes, identificam
que aquele espírito não está neste contexto em que a humanidade realmente está evoluindo, pelos seus atos, pelas suas atitudes. Porque nós estamos no século XXI, com tantos desenvolvimentos que houveram, com tantas oportunidades, mas nós observamos atos bárbaros, né, de crimes coletivos. E se você for observar a causa, é uma causa insignificante, um desrespeito, porque alguém tem um comportamento que eu não aceito. Não é? Uma ideia de eu não entender essas mudanças que existem a respeito até da questão do sexo, sensualidade, que é um processo evolutivo, já que como espíritos imortais, cada um de nós temos, dentro da própria lei de causa e efeito, as nossas necessidades. E isto há um desentendimento, há uma reação. Além deste fato, existem outros que são as ideologias, os fanatismos, que levam também pessoas a terem comportamentos diversos. E nós observamos isso não é só no campo político. Por exemplo, no esporte, nós observamos nos jogos, que é justamente para o lazer, para que as pessoas possam ir ali usufruir, comportamentos semelhantes. Muda apenas o endereço, o foco, mas são bárbaros. A gente observa, termina um jogo porque perdeu, brigas, mortes, né, massacres. Então, isso demonstra uma atitude que não é uma atitude condizente com os espíritos que evoluíram com a própria história estando no século XXI. Então, só a reencarnação para nos explicar isso, para nós podermos entender esse tipo de comportamento. Mas essas pessoas têm a oportunidade, vivem em países que lhe proporcionam uma família, para que eles possam viver. Tem religiões à disposição de todos. O problema é que as pessoas não abraçam as religiões, mas elas estão aí à disposição. Não é? Como se diz assim, aguardando aqueles que desejam conhecê-la e praticá-la. Temos escolas dando escolaridade a essas pessoas. Exemplos de vida diferentes daquele, porque quando eu tenho no meu instinto a natureza bárbara, eu convivo com outro que já evoluiu e que essas ações já não correspondem, criam um conflito. Mas eu poderia aprender com aquele outro que realmente o momento não é adequado para esse tipo de coisa. Mas o que nós observamos é que o fato está aí à disposição, com todas essas circunstâncias que nós estamos passando. São as crises e as mudanças. Né? Nós devemos lembrar sempre de Jesus, porque ele falou sobre o joio, sobre o trigo. Falou-nos que nós não deveríamos separá-los enquanto estavam crescendo. E tem uma lógica, porque enquanto estão crescendo, às vezes nós vamos tirar o joio e podemos tirar o trigo junto, porque não distinguimos um do outro. Mas depois que eles crescem, fica muito distinto. Né? Pelo próprio fruto que dão, você sabe, não, isso aqui é joio, isso é trigo. Aí você pode separar as coisas e fazer com que o trigo ele possa dar os frutos. Né? E hoje nós estamos numa fase desta. E esta separação, naturalmente, ela não será feita, nem é feita por nós. Ela é feita pelas leis divinas, com a questão da própria seleção dos que chegam, dos que voltam e não mais retornam a esta casa, porque vão morar em outras casas do Pai, e aqueles que vão e que voltam, porque estão aproveitando esse processo evolutivo para herdarem no futuro uma terra melhor, de paz, de regeneração, porque tudo induz os homens a esse mundo melhor, apesar dos nossos comportamentos. E, bom, já que nós estamos falando a respeito, né, das crises, de ataques aqui no plano físico, o que nós poderíamos dizer então dos ataques espirituais, né? Será que poderia responder um Podemos. Devemos lembrar que uma das perguntas do Livro dos Espíritos é a respeito disto. E se os espíritos influenciam nossas vidas, né? E os próprios espíritos respondem a Kardec e a todos nós, quando estudamos a doutrina espírita, de que eles influenciam nossas vidas. E muitas das vezes até nos dominam, né? São eles que nos guiam. Ora, isto é uma informação muito interessante que nós devemos debruçar sobre ela. Por quê? Porque os espíritos existem de toda ordem. Os espíritos que praticam o bem e os espíritos que não praticam o bem. E nós sabemos que toda vez que o bem deixa de ser praticado, a ausência dele é o mal que surge. Ora,
Se no universo existe uma lei chamada lei de afinidade, a simpatia é de forma automática nós simpatizarmos com os afins. Então, se eu tenho simpatia por alguma coisa e outro também tem simpatia pela mesma coisa, isto é tão natural que ao nos encontrarmos, nós encontramos assim uma forma de um abraço, não é? Porque os gostos são os mesmos. Quando cria o conflito é porque eu gosto de algo, o outro não gosta daquele algo. E aí já cria, porque esta empatia, que é uma lei até física, uma lei magnética, ela encontra uma certa rejeição porque os gostos não são o mesmo. Podemos dizer que são espíritos antipáticos, não no sentido da antipatia como nós raciocinamos, com o ódio, com a raiva, com a ira, mas o sentido da simpatia e da antipatia com os mesmos gostos, com os mesmos desejos. Olha, isso tudo faz com que nós estejamos diante de um momento em que a lei do magnetismo, que dá essa simpatia, da mesma forma ou antipatia que eu tenho com os encarnados, eu tenho com os desencarnados. Porque eu penso, eu emito meus pensamentos, as minhas ideias, os meus sentimentos. E estes sentimentos, eles influenciam, estes pensamentos influenciam tanto no material quanto no plano espiritual, que nós não vemos. E os espíritos percebem isto. E quando eles percebem, eles se afinizam conosco. Então, se eu estou com a ausência do bem na minha vida, é natural que esta afinidade em ambos os planos da vida sejam com aqueles que praticam a ausência do bem. Se eu pratico o bem, é a mesma forma. A afinidade é com aqueles que praticam o bem. Então essa influência espiritual existe, mas existe em função dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos interesses, de como nós nos comportamos. Porque a misericórdia divina, ela é tão perfeita que abre esta possibilidade, mas ao mesmo tempo fecha no momento em que o meu desejo é feito pela minha própria escolha, pela minha livre determinação que eu faço individual. Então, se eu me proponho a trabalhar no bem, a praticar o bem, a viver o bem, naturalmente eu estou afinizado em ambos os planos da vida com aqueles que estudam bem, praticam bem, trabalham no bem. E podemos ser até guiados por eles. Que bom ser guiado para o bem, por espíritos. Se a ausência do bem faz parte da minha vida, é a mesma coisa. Eu encontro afinidades. Por isso que os espíritos, quando nós dissemos que eles são obsessores ou que eles se comunicam em alguma reunião mediúnica e se dizem que não são obsessores, eles têm razão. Eles dizem assim, olha, muitas das vezes eu quero até me afastar porque não me interessa mais, mas quem está me obsidiando é aquela pessoa que é o encarnado, porque até se habituou com aquela presença, se acostumou com aquilo, que quando ele se afasta, sente falta. Quando sente falta, emite aquela melancolia e isso atrai para que ele volte. E já o espírito não quer mais, mas o encarnado fica naquela sintonia, não é? Então é necessário que nós pensemos desta forma, porque está na nossa vontade, está em nós esse tipo de influência. Não é que os espíritos interfiram em nós sem nós querermos. A interferência só existe porque nós desejamos, mesmo consciente ou inconsciente. Eu não sabia de nada disso, não existe. Mas quais são os meus gostos? Por isso que tem um ditado popular assim, me dizes com quem andas, que eu te direi quem és. Não é? A mesma coisa no plano espiritual. Então, quais os espíritos que eu ando, que têm companhia comigo? Com certeza, todos nós temos um espírito bom, que é o guia, é o mentor espiritual. Mas o grande problema é que ele não violenta consciências. E nós não abrimos esse espaço para que eles possam nos influenciar, nos ajudar. Aí bloqueamos isto, porque abrimos o espaço para outros tipos de espíritos, mas eles aguardam pacientemente que nós tenhamos essa experiência, e que é a pior experiência, né? É aquela que você vive. A melhor experiência é quando você vê a experiência dos outros, você aprende com ela. E a pior experiência é quando você mesmo quer testá-la, porque não tem outra referência, e aí você pode acertar ou errar, dependendo da escolha que foi feita. Então,
quais seriam, assim, na sua opinião, os pontos essenciais que nós aqui, como movimento nos Estados Unidos, deveríamos estar focando, nos preocupando para trabalharmos de maneira adequada e produtiva na divulgação do Espiritismo nos Estados Unidos? Tudo bem. Eu diria até não só nos Estados Unidos, todos aqueles que procuram realizar o movimento espírita para atender esse compromisso que nós assumimos. Não só agora, mas ele antecede a própria encarnação, nós sabemos disso. Tem 3 aspectos que são importantes. Não se faz movimento espírita se nós não tivermos unificação e união. A unificação não se faz sem união. Então, o primeiro propósito é buscar a união, para que a união, através dela, nós façamos a unificação. A união, ela tem esses 3 aspectos, né? Primeiro, eu estar unido, eu preciso ter sinceridade, né? Sinceridade de propósito com o outro. É dizer ao outro o que interessa a este propósito maior que é a causa. Quando o outro se desvia dela, ou eu estar com os ouvidos atentos para que o outro, ao me dizer algo, que eu estaria, ou estou, me desviando também daquele propósito da causa. Isto é sinceridade, mas para que essa sinceridade exista, vem o outro segundo ponto, que é o diálogo. Então tem que ter entre os espíritas um diálogo sincero, um diálogo onde se possa ter essa oportunidade, essa liberdade de ouvir, mas não ouvir com o sentido de que o outro está me acusando, ou que o outro está vendo em mim o que não deveria ver, que tem que se preocupar com o outro, não. A sinceridade do propósito tem que ter um ponto de unificação, que é a causa. Então, tudo que no movimento espírita nós possamos dizer ao outro a respeito do próprio movimento, tem que ter essa sinceridade de propósito. Porque nenhum de nós somos perfeitos. E às vezes podemos achar que estamos num caminho e o outro verifica que aquele caminho tem um ponto ou um aspecto que não está coerente com a causa que nós abraçamos. E ele alerta. Quando ele alerta, nós até agradecemos. E aí voltamos o caminho e juntos nós vamos. Então tem que ter sinceridade de propósito, diálogo. E o terceiro ponto é perseverar no bem. Porque se nós não tivermos essa perseverança no bem, o que é que acontece? Eu vou me ausentar do bem. Quando eu ausento do bem, eu crio o mal. Quando eu crio o mal, a minha sintonia com ambos os planos é com quem? Com o mal. E os espíritos que procuram divulgar essa mensagem de Jesus, mensagem cristã, seja qual for a religião, não é privilégio dos espíritas, são espíritos do bem. Espíritos que procuram vivenciar o bem, que querem o bem da humanidade, já que Jesus é o governador da Terra. E ele deseja justamente que a Terra melhore, se aperfeiçoe com todos nós. Infelizmente, os que não permanecerem usufruindo deste mundo melhor, desse mundo de paz, não é porque Jesus não quis, é porque nós mesmos fizemos a nossa opção, a nossa escolha. Então eu vejo que esses 3 aspectos, que é a sinceridade de propósito, o diálogo, a perseverança no bem, como sendo 3 aspectos que baliza a união. A união fortalecida, como um feixe de varas, né? Ela robusta, a unificação, ela realmente estará sendo, eu diria assim, ratificada, porque esta união se faz através dos pontos comuns. E o ponto comum é a doutrina espírita, a causa, né? O Evangelho. Muito importante esse aspecto que você mencionou de perseverar no bem, porque infelizmente nós vemos que é até bastante comum as pessoas, quando se encontram no Espiritismo, acabam se decepcionando, achando-se que deveriam ser mais credoras da bondade, aí culpando então os ataques espirituais e acham que não, dessa forma o melhor seria não perseverar no bem, né? Exatamente. E nós devemos lembrar que os espíritas sinceros, os discípulos do Cristo, são aqueles que perseveram até o final.
Então, nós temos que perseverar até o final. Se no meio do caminho ou em qualquer parte do percurso nós abandonamos, foi uma opção nossa que será respeitada, mas estamos perdendo uma grande oportunidade, porque não sabemos quando é que nós teremos outra, aonde e com quem. Hoje nós estamos com um grupo de espíritos encarnados compromissados, todos com todos e com um propósito. Se nós abandonarmos esse barco, para encontrar um barco semelhante a esse, não esqueçamos que nós estamos há 2000 anos pós a mensagem de Jesus. E aí estamos num barco para podermos ajudá-lo nesse propósito, na nossa própria autoevangelização. E aí a gente abandona o barco. Suponhamos que fomos o único que abandonamos o barco. Todos vão embora, nós vamos ficar à deriva. Não é? Para encontrarmos um outro barco desta forma, ou retornarmos a esse barco, só Deus sabe quando e onde nós vamos ter essa oportunidade. Então devemos estar juntos para que nós possamos chegar juntos nessa perseverança do bem. Somos 10 no barco, vamos chegar 10 no barco. Se chegar 9, nós temos que observar se aquele que está faltando foi livre a escolha dele abandonar o barco. Se assim foi, tem que ser respeitado, porque cada um é dono da sua própria administração. Mas se ele abandonou por culpa nossa, por desentendimento, por não compreensão, por intolerância, né, por questão de vaidade, essas imperfeições que nós temos, a gente vai chegar no final, vão olhar para nós, vão perguntar assim, cadê o que está faltando? Ah, vamos justificar, vamos explicar. Mas na realidade só vai ficar na explicação, não na justificativa. Talvez diz assim, volta, ele está lá no meio do naufrágio, busca ele. Na melhor das hipóteses vão dar um GPS para a gente saber onde é que ele está, senão a gente vai ficar procurando no meio do mar até o dia que acha. Aí a gente recolhe ele de volta. Aí vamos chegar os 10 juntos. Aí sim será visto, né? Então isso é muito importante, nós raciocinarmos com isso, para evitarmos muitos problemas que nós damos muita importância, mas que não são de importância. São as querelas, as intrigas, as coisas que um fala, outra que fala um do outro, que é tão pequenino isso, né, em função da causa, que é muito maior, mas isso se torna tão maior pelas nossas imperfeições, porque mexe nas minhas imperfeições, mexe na minha vaidade, mexe no meu ego, né, mexe na minha vontade de aparecer. E a causa, que é muito maior, e eu tinha que abafar isto, apagar isto, abandonar isto, e eu não consigo abandonar. E aí esse ponto é uma alfinetada que derruba uma causa muito maior, porque nós esquecemos dela. Bom, nós agradecemos então a sua presença, obrigado. A disposição de dividir conosco essa sua experiência, sabedoria. Agora cabe a nós aprender tudo isso. Não, eu não digo sabedoria porque eu não tenho sabedoria, mas uma experiência sim, nós podemos partilhar. E é assim que nós aprendemos. Você vê, uma conversa, não é uma conversa informal, apesar de estar sendo gravada, mas ela é uma conversa útil. Na realidade, nós estamos trabalhando, porque o trabalho é toda atividade útil, não é? Eu aprendendo com vocês, vocês também aprendendo comigo, a experiência de vocês, a minha experiência, mas todos nós procurando levar isso para um ponto comum, que é o movimento espírita, não é? Fazer com que ele esteja estruturado e nós possamos ser aqueles que no Cristo recomendou que nos amemos uns aos outros. Nunca perder isso de vista, para que nós possamos crescer. E quem ama uns aos outros, tolera. Por isso que o codificador foi sábio. Trabalho, solidariedade e tolerância. Porque nós podemos trabalhar solidários e não sermos tolerantes. Aí vem o problema, né? Trabalharmos com a solidariedade, que estamos juntos, e com a tolerância, você está no caminho certo. Aí a gente vai entender o problema do outro, etc., relevar, ajudar e vamos prosseguir no barco. Como se fossem as turbulências. É uma onda maior, onda menor, um vento que procura tirar da deriva, né? E nós prosseguirmos nesse caminho que nos faz tão bem, né? Nos dá uma satisfação que nós não temos nem palavra para explicar, porque é um sentimento.
E sentimento você não consegue expressá-lo, a não ser pelo próprio sentimento, né? No dia que o outro sentir a mesma coisa que nós estamos sentindo, fazendo o bem que procura fazer e trabalhando por uma causa que nos faz isto, é a resposta que a gente pode dar e a melhor explicação. Por mais que se fale, fica muito difícil você expressar um sentimento, a não ser que o outro também tenha a mesma sintonia e sinta isso, né? Nos faz bem. Eu que agradeço a oportunidade aí que vocês estão dando. Obrigada. Nada.